Glória a Deus. Está escrito assim: então respondeu Jó: até quando afligireis? Olha, então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhareis de injuriar-me. Olha, essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte porque eu quero que você entenda algo para ficar gravado na tua mente, no teu coração. Existem momentos que nós temos que blindar nossa mente. Existem momentos que nós temos que colocar uma armadura no nosso coração, na nossa vida, nos blindarmos. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de armadura, de se blindar, de se guardar? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você observe algo. É momento de você se blindar, porque pessoas vão trazer palavras contrárias, pessoas vão trazer ali palavras de derrota, de desânimo para o teu coração. Jó, ele fala uma coisa e ele fala uma coisa que me chama a atenção, porque embora o sofrimento, até o título fala isso, Jó, embora o sofrimento, sabe que seu Redentor vive. Só que o interessante é que Jó, naquele momento, ele está sendo criticado por quem se dizia seu amigo. Ele está sendo criticado por quem dizia amigo de Jó. Repare que quem é usado pelo inimigo para criticar Jó, não é quem está longe, é quem está perto. Eu quero que você grave isso, porque a maioria das pessoas que vão te criticar não é quem está longe, é quem está perto. A maioria das pessoas que vão se levantar contra a tua vida não é quem está longe, é quem está perto. A maioria das pessoas que vão tentar frustrar o teu sonho não é quem está longe, é quem está perto. É por isso que os amigos de Jó que se levantam contra Jó. É por isso que os amigos de Jó que vão falar mal dos sonhos de Jó. Mas nesse bom dia com Jesus eu quero alegrar o teu coração. Nesse bom dia com Jesus eu quero animar a tua vida. Eu quero que você entenda, eu não vou ser paralisado. Diga isso, eu não vou ser paralisado por até quem se diz meu amigo e atrapalha o meu sonho. Porque inimigo falar mal de você, você já espera. Alguém que se diz seu inimigo lutar contra a tua vida, você já espera. Alguém que se diz seu inimigo, alguém que... Como assim, Felipe? Você tem inimigo? Eu não tenho inimigo. Eu preciso ter inimigo? Não. Mas às vezes você não tem ninguém por inimigo, mas alguém te tem por inimigo. Coloca isso no comentário para ficar gravado. Muitas vezes eu não tenho ninguém por inimigo, mas alguém me tem por inimigo. Mas eu quero declarar que quem se levantou como teu inimigo, quem se levantou para falar mal de você, quem se levantou para perseguir a tua vida, e quem se levantou para fazer fofoca de você, vai ter que ver a mesma boca que declarou a fofoca, é a mesma boca que vai declarar o meu milagre, o teu milagre. Diga assim, a mesma boca, coloca aí no comentário, a mesma boca que declarou a fofoca, é a mesma boca que vai declarar o meu milagre. Coloca aí no comentário, a mesma boca que declarou a fofoca é a mesma boca que vai declarar o meu milagre. Em nome de Jesus, coloca aí, é forte. A mesma boca que declarou a fofoca é a boca que vai ter que declarar o teu milagre. Com a mesma força que o fofoqueiro falou de você, ele vai ter que ter a mesma força para falar. Tá vendo o milagre dele? Tá vendo o milagre dela? Olha, eu falei dele,
falei para ele desistir, falei para ela deixar, falei para ela não acreditar mais, mas ele continuou acreditando. Mas então, com a mesma intensidade que eu falei que ele não ia chegar, eu vou ter que ser obrigado a falar parabéns, porque ele conseguiu alcançar. Parabéns, porque ela conseguiu alcançar. Alcançar o que, Felipe? O milagre. Por que você alcançou o milagre? Por que você alcançou a vitória? Porque o teu coração estava blindado. Jó aqui, ele tem uma opção. Jó aqui, ele tem uma opção. Ou ele acredita em quem não acredita nele, ou ele acredita na promessa. Ou ele acredita no fofoqueiro, nos falsos que se levantam para desanimar ele. Ou ele blinda o teu coração, se arma de uma armadura para não ser atingido por palavras negativas. Olha para mim, eu quero perguntar, amanhã eu quero falar de armaduras, né? Muitas pessoas pregam em Efésios 6:10, vamos para Efésios 6:10. Eu quero pregar a Bíblia, porque tem muita gente que eu sei que acredita no que eu falo. Muita gente acredita no que eu falo, mas eu quero também aqui falar diante da palavra. Efésios 6:10. Efésios 6:10. Abra a tua Bíblia em Efésios 6:10. Você já abriu em Jó, capítulo 19, mas eu quero que você abra agora em Efésios 6:10. Está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Opa, olha isso aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então entenda, não é metade da armadura, não é só ali o capacete, não é só ali uma parte da armadura, é toda. Diga, coloca aí, revesti-vos de toda a armadura. O problema de pessoas hoje é que se reveste de uma parte da armadura, mas não de toda. Tem gente que se reveste de uma parte da armadura de Deus, mas não de toda. Diga, eu preciso me revestir de toda a armadura. Coloca aí, eu preciso me revestir de toda a armadura, não de uma parte, mas de toda. Por exemplo, hoje eu estava entrando na live, eu não sei porque eu estava apertando live, né, ao vivo, e não estava entrando ao vivo. Aí eu apertei ao vivo e não estava entrando ao vivo. O horário do Bom Dia com Jesus, eu quero reforçar aqui, é 6h30. Todo dia eu vou entrar 6h30 em ponto. Mas hoje eu não consegui entrar 6h30 em ponto. Eu estava apertando ali e não estava entrando, apertando ali e não estava entrando. O problema não era internet, era outro problema, né? Eu quero aqui reforçar para você entender. Mas quem não tem uma armadura, quem não está ali firme e convicto no que quer receber de Deus, talvez ele vai falar, poxa, já deu 6h30, deu 6h33, deu 6h35, o Felipe não entrou, não vou entrar mais. Só que entenda, você precisa entender que Deus ele tem algo para a tua vida e você precisa estar armado pelo teu milagre. Eu estou falando aqui para você entender, o horário é 6h30, vamos entrar 6h30, mas nós também mexemos com algo que se chama batalha espiritual. Porque entenda, se você não acreditar que tem uma batalha espiritual, você está na live errada. Eu quero que você entenda isso. Se você não acreditar que existe uma batalha espiritual, você está numa live errada. Que você está numa live de alguém. No Bom Dia com Jesus eu prego palavra. No Bom Dia com Jesus eu prego Bíblia.
Porque tem gente que fala que quem revela, quem faz libertação, não é usado na palavra. Eu prego Bíblia. Quem fala que no Bom Dia com Jesus não tem palavra, assistiu outra live. Mas ontem, quem assistiu a live de ontem? A live de ontem, vamos dizer assim, o culto de revelação de ontem, porque virou um culto. O Bom Dia com Jesus já virou um culto. A live de ontem virou um culto, de tão forte que é. E o que ficou marcado no ontem, eu estava falando com uma moça, além da palavra, foi extraordinária a palavra, foi muito forte a palavra. Eu me lembro que ontem eu estava falando com uma moça, além das outras revelações, que foi muito forte, eu estava falando com uma moça e eu falei assim, olha, existe uma batalha espiritual contra a tua vida. Existe uma batalha contra a tua vida. Quem não assistiu, vá lá assistir. Vale muito a pena você ir lá assistir a live de ontem. Tem 18 pessoas comigo, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Você já é vitorioso de estar aqui. Tem gente que assistiu a live ontem até meia-noite comigo e hoje está aqui. Deus abençoe a tua vida. Você é mais que vencedor. Você podia estar dormindo um pouco mais, você podia estar fazendo outra coisa, mas você escolheu estar aqui nessa live sendo abençoado por Deus. O teu trabalho, a tua vida está sendo abençoada. O diabo não te toca porque você está se armando da armadura de Deus. Mas voltando para o que eu estava falando, ali Deus me usou numa revelação que eu falei, ó, Deus está cancelando um trabalho, um feitiço contra a tua vida. Um trabalho de feitiço. Eu quero aqui que você entenda. Tem gente que fala, o Felipe fala de religião. Eu não falo de religião. Só que eu quero que você entenda que para toda religião tem pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas já se escandalizaram porque ficaram sabendo de um pastor que talvez roubou o dinheiro do povo. Pessoas se escandalizaram porque ficou sabendo que o pastor fez isso e fez aquilo. Pessoas talvez se escandalizaram por causa de uma atitude de um padre. Outras pessoas se escandalizaram no meio dali num lugar do Allan Kardec, como eu já conheci. Visitei uma moça, orei por ela, e ela era 20 anos ali do espiritismo e do Allan Kardec. Não estou falando de religião. E Deus me usou para ela. Ela estava ali deitada na cama, não conseguia levantar da cama. Deus me usou para ela, ela levantou da cama, foi curada. Deus me usou em revelação para ela e ela decidiu estar indo na igreja. Não estou falando de religião, eu quero que você entenda. Ela se frustrou no Allan Kardec. Por que eu estou falando isso? Porque sempre vai ter alguém que se frustrou por causa de um mau exemplo em algum segmento. Então entenda, se você for parar para analisar, tem mau exemplo no segmento evangélico, no segmento católico, no segmento espírita. Vai ter mau exemplo em tudo. Vai ter mau exemplo em tudo. Mas tem pessoas, tem dois padres que eu vejo pregando, que eu falo assim, rapaz, nem parece que é padre, parece que é pastor, porque prega igual pastor, fala igual pastor. Então entenda, existem pessoas que são pessoas de uma forma que vão escandalizar o seu segmento religioso, mas existem pessoas que vão também estar de parabéns. O que eu estou falando aqui não é de religião. Às vezes tem gente que fala assim, o Felipe está falando de terreiro, o Felipe está falando de obra de macumbaria. Eu quero aqui que você, até depois, se você segue, tem algum amigo espírita, envia para ele essa live, porque eu quero aqui que essas pessoas entendam. Eu postei um vídeo no TikTok falando que uma moça, Deus me revelou o nome do marido dela, do filho dela que estava na barriga, e eu falei, Deus está quebrando um trabalho de macumba. Teve 200 mil visualizações esse vídeo no TikTok, mas muita gente falando bem, mas alguns falando, poxa, por que você está falando mal da macumba? Por que você está falando mal do terreiro? Gente, eu não estou falando mal especificamente da religião, eu
Eu não estou falando mal da religião. O que eu estou falando é que tem pessoas que no meio do segmento religioso fazem o mal. Fazem o mal, e é verdade. Da mesma forma que esses dias atrás Deus me usou na revelação, eu falei, olha, você foi frustrado por um pastor. Teve um pastor que não era para ter te frustrado, te magoado, e essa pessoa te magoou, esse pastor te magoou, esse pastor te decepcionou, mas Deus está falando que está abrindo uma porta para você, está preparando um pastor que vai te abraçar. Poxa, o cara chorou, falou que era verdade. Então entenda, eu não estou falando mal de religião, eu não estou falando de religião, eu estou falando de líderes que eram para ter um segmento um segmento aonde deveriam ajudar pessoas e não estão ajudando, estão amaldiçoando. Porque hoje o diabo, ele está dentro da igreja evangélica, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Às vezes eu oro por libertação. O demônio manifesta em pessoas que não conhecem a palavra, sim, mas eu já vi o demônio manifestar no altar, em pessoas ali que se dizem missionárias. Eu fui numa igreja, o demônio manifestou na missionária, nos obreiros. Aí eu fiquei assim, olha, o que está acontecendo? Por quê? Porque são pessoas que se dizem de Deus, estão ali no altar e manifestaram. Então o que eu quero que você entenda? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de pessoas que eram para ser exemplo e não estão sendo, pessoas que eram para fazer o bem e não estão fazendo. E ontem eu falei, olha, fizeram um feitiço ontem na live, quem não assistiu vá lá, fizeram um feitiço para que você venha perder pessoas na tua casa. E ontem a palavra eu falei sobre consolo, sobre o Espírito Santo Consolador, eu falei sobre pessoas que perderam pessoas no Covid, pessoas que perderam pessoas no Covid por causa da enfermidade, o pai morreu, o parente morreu, algum parente morreu. E eu falando sobre isso, eu falei, olha, você perdeu alguém uns anos atrás e destabilizou toda a tua família. Ela falou, é verdade, era verdade. Ela falando que era verdade. E eu falei, e o inimigo queria levar alguém da tua família. Quando eu estou revelando para você, eu estou vendo o nome Lucas. E ela falou, Lucas é meu primo. Eu falei, quem é Lucas? Ela falou, é o meu primo. Eu falei, Deus está guardando a tua família de ter uma perda. E ela falou, ela ficou ali surpreendida. Eu perguntei, você já recebeu revelação de nome alguma vez? Ela falou, não. Então, gente, ela nem era daqui. Ela não é de Volta Redonda, ela não é de Pinheiral. Se eu não estou enganado, ela é lá de Goiânia. Se eu não estou enganado, era uma das primeiras vezes que ela estava na live. Então, gente, se você não acreditar que tem batalha espiritual, você está muito fora do que eu tenho te ensinado. Porque além de você ver a manifestação de Deus, Deus revelando o nome, Deus curando pessoas, Deus revelando aquilo que só você e a pessoa sabe. Ontem eu orei por um amigo, não na live, antes da live, eu orei por um amigo e eu falei, olha, para mim ser usado para falar com você, tem que ser Deus, porque eu conheço a tua vida. Só que aí Deus me usou para falar algo no profundo. Olha, você estava no teu trabalho e você falou assim, assim, assim com Deus. Você falou essa frase com Deus. Ele falou, a lágrima desceu, ele falou, foi exatamente isso. Por quê? Porque Deus fala. Quando Deus não revela o nome, porque talvez eu já conheça a vida da pessoa, conheça ali a família da pessoa, Deus vai revelar algo que só a pessoa sabe. Algo que aconteceu no trabalho, ele não falou para ninguém. Algo que ele pensou, ele não falou para ninguém. Então entenda, Deus fala. Só que da mesma forma que Deus atua para te abençoar, o diabo atua para te paralisar. Então às vezes é uma batalha espiritual ali na live, é uma batalha para começar uma live, é uma batalha durante a live, é algo que acontece na internet que cai, é um barulho. Quem lembra de uma live que eu estava aqui na casa, hoje eu estou na casa da minha sogra. Teve uma live das 23 horas que eu estava na casa da minha sogra, de repente
tá, barulho de tiro. Começou, tá, barulho de tiro. Eu falei, é espiritual. É espiritual. Eu falei, Deus está me mostrando o que me mostra, às vezes na igreja, quando eu estou revelando. Só que aí meu cunhado desceu, Felipe, tá tendo um tiroteio lá em cima. Na rua de cima, um tiroteio. Eu falei, gente, me ajuda em oração, que eu achei que era espiritual, mas até meu cunhado e minha esposa tá ouvindo o barulho do tiro e realmente tá tendo um tiroteio. Aí, ó, pessoal, eu lembro, mas quem que lembra? Esse dia foi muito marcante para mim. Por quê? Porque eu falei assim, cara, eu achei que era espiritual porque eu já tô acostumado a ouvir, mas não era espiritual. Estava acontecendo realmente o tiroteio. Estava acontecendo realmente o tiroteio. Olha o povo falando que se lembra. Olha o povo falando que se lembra. Então eu quero que você entenda algo. O mundo espiritual, ele existe. E aquele dia eu falei, gente, ora, porque está acontecendo tiroteio e tal e tal. Então, olha, o diabo usa tiroteio. Verdade, eu já posso falar isso. O diabo usou tiroteio para tirar o foco da live. Usa uma coisa, usa outra coisa. Às vezes o Samuel enjoado começa a chorar. Acontece um montão de coisas. Para quê? Para tirar o teu foco. Só que quando você tem uma armadura, eu vou voltar aqui para a palavra. Quando você tem a armadura de Efésios 6:10. Quando você tem a armadura de Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Olha isso aqui. Quem não é fortalecido em Deus, e quem não é fortalecido na força do teu poder, é paralisado. Felipe, por que eu não tenho força para caminhar? Porque você está tendo a tua força em outra coisa que não é a palavra de Deus. Agora, vamos lá. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é uma parte da armadura, é toda. Para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção, amanhã eu vou pregar mais sobre isso. Preste atenção. O diabo sempre vai armar uma cilada contra a tua vida. É por isso que é importante você no Bom Dia com Jesus. É por isso que é importante você no Bom Dia com Jesus. Você ali está recebendo uma palavra direto do trono para a tua vida. Aí, ó, direto do trono. Direto do trono. Eu quero que você entenda. É por isso que é importante você estar recebendo uma palavra sobre a sua vida direta do trono. Por quê? Por que é importante? Por quê? Porque a cilada ela foi preparada. Mas quando você está revestido da armadura, a cilada está preparada, mas ela não te faz cair. Ela não te paralisa. Eu quero aí, Bom Dia com Jesus no direto do trono, que eu vou fixar Bom Dia com Jesus direto do trono. Eu vou fixar, eu quero que você coloque isso, Bom Dia com Jesus direto do trono, porque esse Bom Dia com Jesus não é mais uma live, não é mais um culto. Eu quero que você entenda isso, eu quero que instale isso na tua mente. Não é mais uma live, não é mais um culto, é para mudar a tua história, é para mudar a tua vida. A cilada foi preparada, mas eu estou com a armadura. Olha essa palavra. A cilada foi preparada, mas eu estou revestido da armadura de Deus. Assim como em Jó capítulo 19, falavam dele, perseguiam ele, falavam, você está no pecado. Porque quando você está acontecendo algo bom na tua vida, tem gente que não fala nada para você. Tem gente que por inveja te observa de longe e não fala nada. Por quê? Porque está tudo indo bem. Mas quando está indo mal alguma área da tua vida, alguém aparece para falar mal. É assim. Sua vida está indo bem, ninguém fala nada. Mas quando acontece algo de ruim na tua vida,
Aquele que nunca falou bem vai aparecer para falar mal. Mas isso não pode te atingir. Por quê? Porque você está revestido da armadura. É o que Jó, ele no Antigo Testamento, ele estava praticando o que estava escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10. Jó no Antigo Testamento, olha aqui, essa palavra veio direto do trono, confirmação de Deus. Fui no culto ontem e a palavra foi revestimento também. Aí, o povo está falando, é confirmação porque Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus ainda fala direto do trono para o teu coração. Deus ainda fala direto do trono. Norialabassoriatequiaçô. Omintria, norialabatequiatocoriatacalabatequiatocoriatequiaçô. Direto do trono para o teu coração. E eu quero que você grave isso. Jó estava praticando a palavra no Antigo Testamento, uma palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 10, no Novo Testamento. Por que Jó não cai com palavras contrárias? Por que Jó não cai quando alguém que era para apoiar fala mal? Quando alguém que era para levantar tenta derrubar? Porque ele estava revestido da armadura. Se você está revestido da armadura de Deus, mas não é de parte, como você acabou de ler, de toda a armadura. Sabe qual é o problema? É que tem gente que coloca uma proteção nos pés, mas está com o corpo todo desprotegido. Tem gente que coloca o capacete, protege a cabeça, mas está com o corpo todo desprotegido. Tem gente que coloca a armadura aqui, protege o seu peito para as flechas, a espada que pegar não machucar. Mas está com a cabeça desprotegida, os braços, as pernas desprotegidas. Deus está falando, se arma, coloca a armadura, toda a armadura. Porque quando o inimigo tentar atingir sua cabeça, está protegido. O que é cabeça? É mente. Eu quero falar sobre isso amanhã. Por que do capacete? Capacete é para proteger a tua cabeça. Mas no mundo espiritual é o que, Felipe? Proteger a tua mente. Eu quero amanhã falar sobre isso. Por que do capacete? Porque qual é a finalidade de cada coisa. Mas vamos aqui só para você entender. O capacete hoje é para quando o diabo tentar lançar algo na tua mente. Desiste, não vai dar certo. Deus te abandonou. Porque tem gente que está assim, Deus me abandonou. Você acha que esse pensamento é teu? Você acha que esse pensamento é seu? Deus me abandonou? Esse pensamento não é teu, tá? Esse pensamento não é teu. É o diabo lançando na tua mente. Para porque Deus te abandonou. Abandona porque Deus te abandonou. Esse pensamento não é teu. Eu quero que você entenda isso. Esse pensamento não é teu. É por isso que você precisa estar com capacete. Na Bíblia vai falar do capacete, da couraça da justiça, vai falar de muitas coisas, mas amanhã eu quero pregar sobre isso. Mas eu quero que você entenda, Norialabatequiaçô. Quando você tem um capacete sobre a sua cabeça, o diabo não consegue lançar a palavra que vai contaminar a tua mente. Por quê? Porque está com o capacete protegendo. Amém? Pega essa palavra. Se você agarrar essa palavra, você não vai ser frustrado. Se você agarrar essa palavra e trazer hoje o capacete, a armadura, alguém vai lançar uma palavra contrária, mas ela não vai entrar na tua mente. Por quê? Porque tem capacete protegendo. Coloca aí em nome de Jesus. A armadura de Deus não me permite parar. A armadura de Deus não me permite ser influenciado.
A armadura de Deus não me permite desistir da minha família. A armadura de Deus não me permite desistir do meu casamento. A armadura de Deus não me permite desistir da minha empresa, desistir do meu sonho, desistir do meu projeto. A armadura de Deus me mantém de pé. A armadura de Deus me mantém de pé. É forte. É forte. Noria seria ter. Coloca aí, a armadura de Deus não me permite parar. A armadura de Deus me mantém de pé. Foi o que Jó estava acontecendo com Jó. Foi acusado, foi perseguido, ficou doente. A própria esposa falou: abandona teu Deus e morre. Abandona o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. A própria esposa dele estava falando: abandona Deus, amaldiçoa ele e morre. Só que ele fala: mulher, como uma louca tu falas. Alguém acha que você é louco de não abandonar Deus, mas na verdade ele que é louco de estar falando para você abandonar ele. Alguém fala: Felipe, você é doido, abandona Deus. Eu falo: doido é você de me falar para abandonar ele. Doido é você de achar que algum dia eu vou abandoná-lo. Alguém vai falar: fulano, abandona Deus. Você vai falar: doido é você de querer falar isso para mim. Doido é você de achar que algum dia eu vou abandonar a Deus. Doido é você de achar que eu vou parar de ouvir o Bom Dia com Jesus. Doido é você de achar que eu vou parar de ser renovado pela presença. Porque se até hoje a minha casa está de pé, é por causa de Deus. Se até hoje eu continuo sonhando, é por causa de Deus. Se até hoje eu tenho força todo dia para caminhar, é por causa de Deus. Porque no Bom Dia com Jesus, é no renovo de Deus, é na live da revelação. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus palestra o meu coração. Deus tem palavra, Deus tem revelação, Deus tem cura, Deus tem libertação. Deus é Deus que fala comigo o tempo todo. Então doido é você de achar que eu vou abandonar o meu Deus. Eita, é forte, é forte. Alguém está falando abandona e você está falando: tá doido, você está doido. Eu não abandono por nada. Eu não abandono por nada. Pega essa palavra, eu quero orar com você. Pega essa palavra, eu quero orar com você. Vamos orar. Meio-dia tem a live. Meio-dia tem a live do Renovo de Deus. 6h30, Bom Dia com Jesus. 6h30, Bom Dia com Jesus. Meio-dia, Renovo de Deus. Vai ser forte. Vai ser forte. Ontem, até falei na live de tarde, ontem estava a equipe, eu e a equipe toda reunida, organizando a respeito das lives, organizando a respeito do meu ministério, né? Não vai ser mais live, vai ser culto online, porque já tem sido culto, já tem sido um culto, né? Vamos fazer cultos online, tá sendo forte, vai ser mais forte. E ontem até atrasamos um pouco a live de meio-dia, hoje não vai atrasar, mas ontem atrasamos. Por quê? Porque estávamos ali organizando, estruturando nossas lives, estruturando meu ministério. Tem muita novidade chegando. Entenda isso, tem muita novidade chegando. E eu creio que você vai se surpreender. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Tem muita gente me mandando mensagem: Felipe, eu queria que a live da noite tivesse mais dias da live da noite. Ontem foi conversado isso. Vamos organizar para que a gente venha ter ali dias a mais na live da noite. Amém? E vamos ali estar te abençoando, não só na segunda e na quarta. Vou decidir hoje
Hoje vamos decidir os dias certinho e eu quero que fique marcado na tua agenda os dias do culto da noite. Os dias do culto da noite. Amém? Tem novidade chegando, eu não vou falar tudo, eu tô doido para falar as novidades. Tô me segurando para não falar as novidades, mas não vou falar. Deus, me ajuda a não falar. Em nome de Jesus. Gente, eu quero orar com você. Não comece o teu dia desanimado. Eu tava com um mentor ontem, porque para mim ele é meu mentor, né? Eu tava com o meu mentor ontem, ele falou assim: Felipe, o povo tem que receber palavras que venham a ser assim. Vamos supor, uma coisa é você falar assim: poxa, a live foi bênção. A live foi bênção, a palavra foi bênção. Outra coisa é você falar bom dia com Jesus. Você falar assim: a palavra no bom dia com Jesus, meu amigo, minha amiga, foi bênção. Ó, se eu fosse você, bom dia com Jesus. Se eu fosse você, assistir aquele culto lá, ó, assistir aquela live lá, ó, porque teu dia vai melhorar. Sabe o que tá faltando? Jesus. Tá faltando bom dia com Jesus aí e tal. Você vai ser impactado pela palavra e você vai passar isso para essa pessoa. Vai passar um bom dia com Jesus para ele. Ele vai ver Deus na tua vida de uma forma tão forte. Ele vai ver o teu ânimo de uma forma tão grandiosa. Alguém no teu trabalho te via chegando cansado, triste, desanimado, vai te ver chegando eufórico, animado, feliz, dando um bom dia com Jesus, falando de Jesus, vai falar: meu irmão, o que está acontecendo que você está com esse ânimo todo? Essa hora da manhã, você vai falar: é porque eu estou com Jesus, bom dia com Jesus, eu estou andando com Jesus, eu estou falando com Jesus, eu estou trabalhando com Jesus. E por quê? Qual que é seu segredo para estar assim? Não, tem uma live, tem um culto lá, bom dia com Jesus, tem me abençoado e vai abençoar a tua vida também. E eu quero que você tenha isso dentro de você, eu quero que você tenha isso dentro de você. Então eu quero animar o teu dia, bom dia com Jesus. Fala aí com fé, dá uma de doido dentro da tua casa, escreve aí, bom dia com Jesus, mas fala alto aí dentro da tua casa, bom dia com Jesus. Você vai acordar, bom dia com Jesus, marido, bom dia com Jesus, esposa, meus filhos, bom dia com Jesus, e vai andar na rua, bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Eu faço isso na rua. Eu faço isso na rua, faz também. Alguém precisa ouvir isso. Bom dia com Jesus. Vamos orar? Senhor, nesse bom dia com Jesus, eu quero declarar armadura sobre a vida dessa pessoa. Eu quero declarar felicidade, a alegria, a harmonia. Eu quero declarar que essa pessoa vai acordar dando bom dia com Jesus, vai respirar, sentindo a tua presença, vai chegar no trabalho e quem era acostumado a ver ele desanimado vai ter que ver o ânimo, a alegria, a felicidade. Ele o tempo todo ele vai falar bom dia com Jesus. E até essa pessoa vai começar a dar boa tarde com Jesus, vai começar a dar boa noite com Jesus, porque ela vai andar com Jesus. Eu quero declarar que em nome de Jesus, a tristeza, o desânimo, a palavra contrária, pessoas se levantam, ciladas do diabo vão se levantar contra a vida dela, mas ela vai estar com a armadura, com a proteção, com o capacete, protegendo a mente, o coração, protegendo os pés. Eu quero declarar que aquilo que estava paralisando a tua vida já caiu por terra, em nome de Jesus. Deus, abençoa esse dia, abençoa esse trabalho, abraça essa pessoa, em nome de Jesus. Seja abraçado pelo Espírito Santo, seja abraçado pela presença de Deus, em nome de Jesus. Deus, abençoe a tua vida.